Hoje nós vamos falar sobre São Francisco de Assis. E para isso os convido para irmos para Assis, na Itália. Entre os anos de 1181 e 1182, nasce Giovanni, João em português, nome escolhido a partir do profeta São João Batista. Na ausência do pai em viagem à França, sua mãe o batizou na igreja construída em homenagem ao padroeiro da cidade, o mártir São Rufino. Seus pais, Pietro Bernardoni e Dona Pica Bourlemont, faziam parte da burguesia da cidade de Assis, e graças a negócios bem-sucedidos na Provença, França, conquistaram riqueza e bem-estar. Mas quando Pietro voltou da viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, uma homenagem ao país natal de sua esposa, a chamá-lo de Francesco, que significa francês em italiano. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tanto, fazia-se necessário participar de batalhas para tornar-se herói. Em 1202, alistou-se como soldado na guerra que Assis desenvolvia com Perúdia, mas foi capturado e permaneceu preso à espera de um resgate por cerca de 1 ano. Ao ser libertado, caiu doente, com episódios de febre que duraram quase todo o ano de 1204. A partir desse fato, também se desenvolveram 2 problemas de saúde, o da visão e no aparelho digestivo, que o acompanharam por toda a sua vida. Em viagem para mais uma luta, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em 1206, em um passeio a cavalo pelos campos nos arredores de Assis, ao penetrar em uma clareira, ouviu o som do sino que os leprosos, proscritos pela sociedade, deviam usar para indicar a sua aproximação, e logo se viu frente a frente com um homem doente. Era repugnante a vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas, então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Certa feita, foi para fora dos muros da cidade e entrou para orar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. E ali, diz a tradição, que ele estava ajoelhado em oração, aos pés de um crucifixo, quando ouviu pela primeira vez a voz de Cristo, que chamou a sua atenção para o estado de ruína de sua igreja e o incentivou para que Francisco a reconstruísse. Tomando ao pé da letra o que lhe fora ordenado, Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis. Entre elas está a de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula, que era a que ele mais amava. Quando estava quase encerrando a reconstrução das capelinhas, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou, durante a missa, a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 3. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração
e foram para ele como uma intensa luz. E cheio de alegria, teve a certeza que era isso que ele queria de todo o seu coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Mas logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se também Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram a Bíblia e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes. Em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me. A segunda resposta está em Lucas, capítulo 9, versículo 3. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. E a terceira resposta está em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ao lerem isso, Francisco exclamou: isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco. E subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando, em 24 de fevereiro de 1208, a Ordem dos Frades Menores, mais conhecidos como franciscanos. Tendo reunido mais um grupo de seguidores, dirigiu-se para Roma, a fim de obter do Papa Inocêncio III a autorização da primeira regra para a fundação de sua ordem, a chamada Regra Primitiva, que prescrevia uma pobreza absoluta para os monges e para a ordem, e imitação literal da vida de Jesus Cristo e seus apóstolos, conforme narrada nos Evangelhos. Não foram bem recebidos nesta primeira vez, mas após uma tentativa fracassada, conseguiram a autorização verbal, que apenas permitiu que pregassem e dessem socorro moral às pessoas, mas acrescentando que se eles conseguissem frutos de seu trabalho, voltassem a ele, para que sua situação fosse completamente regularizada. Com o hábito da pregação itinerante e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação. Em 1217, quando voltava de Jerusalém, para em Grétio, e ali monta o primeiro presépio vivo da história. Para conhecer como tudo aconteceu, te convido a ver esse vídeo no meu canal, O Primeiro Presépio da História, como surgiu a primeira encenação. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Em 1225, escreve o seu Cântico das Criaturas, que também temos aqui no canal. Era final de agosto de 1226, pede para ser levada a Porciúncula, e no dia 3 de outubro, à tarde, morre São Francisco de Assis. No dia 16 de julho de 1228, aconteceu a canonização mais rápida da Igreja. Foi a de São Francisco de Assis, feita pelo Papa Gregório IX. São Francisco tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza.
Foi elevada a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. São Francisco de Assis, rogai por nós.